Maria, uma pergunta que acho que é importante a gente fazer é sobre o acesso a essas plataformas. A gente está falando de um espaço privado que tem uma porta de entrada, né? E essa porta de entrada deixa entrar pessoas e não deveriam deixar entrar outras. E a gente está falando que as plataformas colocaram isso, né? Menor de 13 anos não acessa. A pergunta que eu faço é, primeiro, da onde, né, veio esse número 13 anos? É Feng Shui, cara. É um Feng Shui, porque assim, por que exatamente 13 anos? O segundo ponto é, esse controle, ele é efetivo mesmo pela plataforma, né? Ou tem um monte de criança lá com menor de 13 anos que estão usando a rodo, né? E nada se faz, assim. Então, pra gente parece um Feng Shui, essa coisa dos 13 anos, porque aqui no Brasil, crianças são pessoas até 12 anos de idade, de 12 adiante, adolescentes. O que acontece é que, em 98, foi promulgada uma lei de proteção de dados pessoais de crianças e adolescentes no ambiente digital, chamada COPPA, que estabeleceu que Isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, não falei o país, né? Uhum. Nos Estados Unidos, que estabeleceu que a idade seria de 13 anos. E aí isso lá foi Feng Shui. Lá possivelmente. A gente importou o Feng Shui. E aí, como as empresas, as principais empresas de tecnologia são de lá, esse virou um padrão, né, etário para o mundo inteiro, obviamente pelas principais empresas de rede social do mundo. Agora, se isso é efetivo, e aí a gente pode discutir se é 13, se é 16. Mas enfim. a pergunta que eu reforço é assim, no Brasil, assim, não tem nada não faz na lei. Sentido, não. Não tem uma lei falando, 13 anos não pode. É uma coisa mais autorregulada das próprias plataformas. É o termo de uso das plataformas. O que tem na lei é um monte de outras coisas que vai dizer... Dados pessoais têm que ser tratados no seu melhor interesse, integridade das crianças, né, precisa ser respeitada a partir do ECA, né, responsabilidade compartilhada do artigo 227. Você tem uma série de leis e normas, como eu disse no começo da prosa, que precisam ser aplicadas no ambiente digital, mas não tem nada especificamente falando de idade. O que acontece é que não há... correspondência entre o que se diz nos termos de uso e a realidade. Então, mais uma vez, evocando essa pesquisa maravilhosa T-Kids Online, está muito mais do que comprovado que pessoas com menos de 13 anos estão nessas redes sociais, né? Mas e o guardinha, deixa entrar? O guardinha deixa entrar. Como é que é o porteiro? Ele pede a idade? Como é que funciona? Eu vou trazer um exemplo para vocês agora. Bem catastrófico, mas que mostra, tanto comprova que as crianças estão lá, quanto mostra a gravidade do fato das plataformas deixarem crianças estarem lá. A gente fez uma denúncia para o Ministério Público de São Paulo umas 3 semanas atrás sobre a presença e a atuação de influenciadores mirins de até 6 anos no Instagram, fazendo publicidade de cassino online, jogo do tigrinho. Criança de 6, criança de 7, com milhões de seguidores na plataforma, fazendo publicidade de jogo de tigrinho para outras crianças. Quer dizer, primeira prova as crianças são as influenciadoras que estão lá, então elas estão. E elas estão lá porque tem outras crianças assistindo, né? Quer dizer, é o pior dos mundos. A gente está falando que as plataformas estão permitindo que, primeiro, crianças estejam lá, que já vai contra a sua política, né, de uso. E aí tem crianças fazendo publi de um cassino online para outras crianças. Esse é o cenário. Esse é o cenário. E sabe o que a gente fez? A gente primeiro, né, a gente denunciou para a ferramenta interna do Instagram. Olha, tem essa, a gente filmou os stories, eles fazem isso por stories, né? É uma tática. Muitos stories. É uma tática para que depois suma e não fique... para não produzir a prova. Então, a gente filmou aquilo, mandou... E aí, muitos stories dessas crianças para a ferramenta interna de denúncia em fraudes e golpes, né? Porque nem tem como ferramenta possível de denúncia, um tema de denúncia, essa publicidade direcionada para criança ou esse não tipo tem essa opção. Não tem. Na hora que você vai denunciar tem lá spam, não sei o que lá. Agora, não tem, me parece, eu fiquei sabendo que parece que agora tem, mas assim, eu acho que é por conta dessa movimentação que aconteceu. E aí a gente denunciou lá, fraude, golpe e tal. E então caiu em um lugar genérico. E sabe qual foi a resposta? Não infringe as diretrizes da comunidade. Este conteúdo não fere as diretrizes da comunidade. E aí a gente precisou
partir para uma denúncia para o Ministério Público, cobrando o que a gente vem chamando de dever de cuidado que as plataformas têm que ter com relação a crianças e adolescentes. Né? Elas não são meros, as plataformas não são, as redes sociais principalmente, não são meros túneis, né? Menos espaços por onde circulam esses conteúdos, essas informações. Elas modulam esse conteúdo, elas direcionam esse conteúdo, né? Elas ampliam ou diminuem a partir do seu interesse, a partir de quanto de dinheiro você coloca nelas. Então, elas também precisam ser responsabilizadas por conta desse tipo de conteúdo, né? Então, esse é o nosso foco hoje em dia. A gente quer chamar a atenção da sociedade, das empresas, do sistema de justiça, do Estado e dos legisladores para essa questão relacionada ao dever de cuidado que as plataformas têm que ter. Porque é muito fácil você lavar as mãos e falar, não tem pessoa com menos de 13 anos aqui, e elas estão lá fazendo publi de jogo do tigrinho. Ô Maria, se não fosse no Instagram, uma criança poderia fazer publicidade de um cassino online? Nunca. De jeito nenhum. A lei brasileira não permite? Em lugar nenhum. A lei brasileira não permite que crianças tenham qualquer tipo de interação com cassinos. Existe agora tem um debate acontecendo para regulamentar os cassinos online, mas evidentemente essa restrição, esse afastamento de crianças e adolescentes em relação a esse tipo de jogo se manterá. Agora, mais uma vez, vida real e lei ainda muitas vezes caminham paralelamente, né? Então, nesse caso, assim, é um total descompromisso da própria plataforma. Completo. Com os seus termos de uso, com as suas políticas ali, com o ambiente que ela gostaria de criar. E não só com isso, mas com o nosso ambiente regulatório legislativo. Eu fico imaginando assim, o limite para a entrada é de 13 anos, porque tem uma lei nos Estados Unidos que manda que seja assim. Isso. Então as empresas são ciosas de respeitar todas as leis e tal. Quer dizer que elas estão respeitando todas as leis que tem aqui no Brasil também, né? Não, aqui parece que não. Lá sim, e lá você vê um debate crescente, enfim, no sentido de aprovação de leis mais específicas em relação à proteção de crianças e adolescentes nesse ambiente online. Então, agora está em debate nestas semanas, nesse mês, nos Estados Unidos, o que eles estão chamando de Copa 2.0, que é uma versão mais turbinada aí do Copa. Então, ele é para além da discussão de proteção de dados pessoais, vai falar de verificação etária, vai se falar deste dever de cuidado que as plataformas têm que ter em relação a conteúdo ilegal, né? A conteúdo ilícito. É uma série de design, padrões de design, transparência. A gente precisa também falar sobre isso, né? As plataformas sabem tudo que as nossas crianças fazem e a gente não sabe o que elas fazem. Eu sei que é um debate que às vezes fica... Esse debate não é simples, né? Não existem respostas fáceis para questões complexas como essa. Mas a gente precisa acessar minimamente informações sobre o que as plataformas fazem com as nossas crianças e adolescentes. E isso é só uma lei que vai garantir. E aí, retomando, né, essa denúncia que vocês fizeram, porque eu ainda estou chocado de saber, né, que existem crianças, né, que estão fazendo publi de cassino para outras crianças. Assim, é uma coisa inadmissível, que é um total absurdo. Sim. E aí tem esse fenômeno, né, dos influenciadores digitais mirins, né, que são essas crianças que, não só para cassino, mas para uma série de outros temas, assuntos. E aí me vem, né, óbvio, na cabeça, a questão dos pais responsáveis. Então, se a gente já falou do sharing, que era, né, os pais expor as crianças, agora a gente entra num universo em que os pais estão meio que, vamos dizer, explorando comercialmente os seus próprios filhos. Sim. E aí, como é que fica essa questão legal em relação a tudo isso? Assim? Porque a gente falou das plataformas, mas aí também tem os adultos que estão, né, nesse ecossistema. Qual que é a responsabilidade desse povo todo aí? O sharing tem uma relação super próxima com a questão dos influenciadores digitais mirins, né? Com esse trabalho que a gente costuma chamar de trabalho infantil artístico, que, se salvaguardados os direitos dessa criança, desse adolescente, pode ser exercido no sentido de garantir a sua liberdade de expressão. Então, crianças podem performar peças de teatro, publicidade, desde que essa publicidade não seja voltada para outras crianças, desde que essa publicidade, desde que ela tenha um alvará para atuar, né? E esse alvará é o que vai garantir que ela não fique fora da escola, que ela não fique sem comer, que ela tenha seu desenvolvimento aí também garantido, né? Nesse processo. Mas
No ambiente digital, essas coisas são muito mais difíceis de garantir, de acompanhar mesmo, né? Vamos dizer assim. E aí eu acho que existe um pouco essa tendência mesmo, né? Um ciclo que começa muitas vezes com essa família dividindo aquela imagem daquela criança, que é uma graça, que faz uma coisa muito incrível, e uma indústria que, de repente, vê essa criança e fala, opa, ela pode ser publicitária, personagem da minha publicidade aqui, ela pode vender para mim. Como aconteceu com aquela bebezinha, né, que falava 1000 palavras. Falava 1000 palavras e um grande banco... Bebê Alice. Bebê Alice, né? Ali, a gente foi atrás, inclusive buscou informações, a gente, enfim, ainda que possa haver um debate ético sobre colocar uma criança em exposição, essa criança tinha um alvará para atuar. Ela não fazia uma publicidade que era voltada para outras crianças, então ela era para adultos, era legal, banco, né? Do ponto de vista da lei é legal. Mas é um fenômeno que cresce exponencialmente, enfim, sem nenhum tipo de acompanhamento, inclusive das próprias plataformas. E aí você tem mais este outro elemento, que é a plataforma estimulando aquela família, aqueles pais e mães, e aquela criança a produzir mais conteúdo. Periodicidade. O ponto é que a gente não sabe muito bem os efeitos que isso pode ter para a própria criança, né? Imagina ela daqui 12 anos, porque assim, a imagem da Alice não ficou só no comercial bonitinho ali. Isso. Virou meme. Virou meme. Qualquer assunto meio besta da internet, às vezes vem a foto da Alice, do comercial, desespelo, né? Exato. E aí, assim, eu acho isso tão que a gente não sabe, né, as consequências a longo prazo, porque eu tava vendo a história de... Tem um meme que é fantástico, que é um senhor careca, assim, que ele tá meio sorrindo, sabe? É muito típico a imagem, assim. Depois, sei. E aí fizeram uma entrevista com ele, né? E ele falou, cara, isso destruiu a minha vida. Claro, né? claro. Ele destruiu a minha vida. E pensando, até agora a gente discutiu sobre as manipulações de design, os incentivos que as plataformas dão nas suas interações. E a gente falou pouco do conteúdo, a não ser nesses publis de cassino feito por influenciadores mirim. Isso também tem um efeito muito perigoso sobre essas crianças. Vocês já estão percebendo, já tem alguns indícios de que isso tem afetado de um jeito diferente as crianças que estão nas redes sociais? Os conteúdos que são publicizados pelos influenciadores mirins? Sim. O nosso foco de atenção, primeiro, é a exploração comercial. Então, essa ampliação de uma perspectiva consumista, um jeito de estar no mundo que é um pouco emulando esse jeito... youtuber, né? Começou como youtuber, então fazendo unboxing, as crianças fazendo unboxing, querendo se dirigir às outras com apelo de persuasão mesmo, para que, compre isso, compre aquilo. Então você vê um jeito mais consumista mesmo, de se colocar muito a partir disso que elas veem. Eu acho que a própria modulação feita a partir, né, dos algoritmos que as redes sociais faz, pode ser muito perigosa também no sentido de, aí falando de conteúdos mais amplos, né, não só publicitários, no sentido de você não prover diversidade, né, de pensamentos, diversidade de imagens mesmo, a partir, né, a modulação algorítmica vai tornando o universo daquela criança mais restrito. Né? A partir do que ela entende como interesse dela, e isso gera impactos imensos, né? Nas suas escolhas de vida, no seu comportamento, né? No offline, inclusive, também. Então, acho que é bem importante a gente olhar para essa questão de conteúdo. Conteúdo se a gente for falar de conteúdo ilegal, a gente tem relatos, acho que o Diogo trouxe aqui também, de denúncias de crescimento, né, de casos de automutilação, enfim, questões aqui que acho que a gente não dá nem para falar muito, né, mas de conteúdos absolutamente nocivos circulando de uma maneira crescente, né. Mas eu queria, tô fugindo, acho, talvez um pouco da coisa da responsabilidade das famílias, Diogo, porque eu sou família, também sou mãe, e falo assim, gente, é muito difícil pra gente lidar com esse mundo de coisas. A gente não tá falando de valor, a gente tá mas pensando... eu acho que é importante.
é importante a gente voltar para isso, se vocês me permitem, que é isso, acho que a gente entender que as crianças têm direitos sobre as próprias imagens, sobre a própria imagem. Tem um debate em curso no mundo inteiro, e aqui também está chegando, que é o direito ao esquecimento, justamente, né? A possibilidade que essa criança vai ter de apagar os seus dados, os seus rastros, o quanto que a plataforma está aberta a fazer isso no futuro, no presente, ou quando a criança puder fazer essa escolha. Então, eu acho... E você tem uma questão muito sensível, mais uma vez, que são as desigualdades no nosso país, socioeconômicas. Muitas vezes, esse lucro que vem, que é pequeno, que a criança que faz a publi do jogo do tigrinho traz para casa, é o que a família vai ter. Muitas vezes é isso, a gente precisa olhar também com essa lente. Só que é fundamental pensar que as consequências no médio e no longo prazo, inclusive do ponto de vista financeiro para essa família, são muito maiores. Pensando no grau de endividamento, porque geralmente essas famílias jogam. Essas famílias que colocam as crianças para performar esse tipo de publi também jogam. E também perdem. Você está inculcando, né? Até porque é algo que foi feito para você perder. É para perder, é feito para perder. É feito para perder. Então, você vai, né, jogar a criança ali numa lógica de vício, em que ela vai se endividar, ou já tem vários relatos de adolescentes, vocês devem estar acompanhando, né? Adolescente que pega dinheiro da família, que agride familiar para poder pagar a dívida de jogo, né? Você tem consequências do ponto de vista da saúde pública, né? Saúde mental, como é que gasto vai haver no futuro da criança que está sendo exposta a esse tipo de conteúdo altamente ilegal, né? Então, acho que é muito importante sopesar, né? Quando uma família considerar expor essa criança para qualquer tipo de publicidade, tá? Mas para que é ilegal, flagrantemente ilegal, então que se volta a outras crianças ou que está tratando de conteúdo ilegal, sem alvará, sem qualquer tipo de acompanhamento, pensar isso, né? Vale a pena? Não vale, né? Não se sustenta no longo prazo. Não sustenta, cara. Não sustenta. Mas o mais curioso é que dentro dessa situação, muita gente vai perder, mas as plataformas vão continuar ganhando. Perfeito. Se tem alguém que está lucrando, são as plataformas que permitem isso e que vai contra os seus próprios termos de uso. Eu acho que com isso a gente encerra essa discussão, porque eu acho que é um resumo da ópera. Eu duvido que a gente tenha tratado de todos os pontos pertinentes à discussão sobre o impacto das redes sociais nas crianças, mas a gente tocou em alguns pontos bem importantes. Mas antes de encerrar o programa, a gente vai para as dicas da semana, Diogo. Maria, qual que é a sua dica da semana? Vou dar uma pequena roubadinha aqui, vou dar 2 dicas. Eu vou só reforçar a importância da gente acessar esse tipo de conteúdo que está sendo produzido sobre crianças, adolescentes, telas e tecnologia. Então, o Diogo falei aqui também, que é o livro do Jonathan Haidt, chamado A Geração Ansiosa. Foi lançado, se eu não me engano, nesta semana, nos últimos dias, já em português. Já vi nas livrarias por aí. Então, acho que vale a pena para quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema. E, mais aleatoriamente, mas também sem fugir muito do tema, e considerando que hoje é sexta-feira, é um pouco antiguinha já essa dica de série, mas é uma série que eu gosto muito e que eu revejo, e que ela me diz muitas coisas sobre esse poderio das plataformas digitais, dos grandes conglomerados, e como é que a gente está caminhando para um lugar perigoso do ponto de vista do nosso desenvolvimento democrático, do nosso desenvolvimento cívico, enfim. Enquanto você foi falando, minha cabeça foi dando leilões em algumas coisas. Eu estou falando da série chamada Succession, que é uma série já tem um ano, talvez, no mínimo, ou 2. Acho que ela acabou há 1 ano e meio. Já acabou faz tempo. É da HBO, se não me engano, e que trata de um tema super importante, que é a convergência digital, a convergência das comunicações nessa era, nessa quadra da nossa história, a partir da história de uma família que é herdeira aí de um grande conglomerado de comunicação, mas que conta de um jeito muito interessante, muito refinado, como é que as tecnologias e a convergência digital e o debate econômico, o debate político se dão na vida real, mas de um jeito embalado com uma ficção interessante. Fica a dica aí, Succession. E você, Elton, qual a sua dica? A minha dica nem de longe é tão sexy quanto a que a Maria trouxe.
Vou falar de um livro chato. É A Máquina do Caos, de um jornalista chamado Max Fisher. Como as redes sociais reprogramam nossa mente e nosso mundo. Que ele parte a investigação jornalística de perguntas que crianças fariam. Por que a rede social me mostra isso e não aquilo? E aí, a partir disso, ele vai discutindo e trazendo alguns elementos do que as redes sociais fazem na superfície, aí desce 2 degraus, o que faz nesse nível, e até fica muito evidente que o que essas empresas fazem é reprogramar nossa mente e nosso mundo para fazer aquilo que você mencionou no começo desse programa, que é reverter em lucro e resultados para os seus acionistas. E você, Diogo? Minha dica é um livro também que chama The Loop. Então, é um livro que mostra como esses sistemas de recomendação acaba criando uma espécie de um loop sobre a nossa visão de mundo, né, sobre determinados assuntos. Porque é uma coisa que acontece dentro desses sistemas, é que eles vão te entregando um determinado tipo de conteúdo e eles percebem, ele gostou disso, eles começam a haver uma enxurrada, né? Isso vai criando um loop em que descobertas, né, vão sendo limitadas cada vez mais. E quais são essas consequências, né? Até de um ponto de vista que eles colocam que é um achatamento cultural, né? Queda de repertório, limitação de novas descobertas. Isso é um livro que toca muito mais de um ponto de vista geral e focado mais nos adultos, mas que a gente pode entender até para as crianças conectadas no nosso episódio aqui. É um livro super legal. Inclusive, na área técnica, hoje se discute muito dentro de sistemas de recomendação como inserir serendipidade, sabe? Que essas descobertas aleatórias. Então, existe até uma busca técnica de como fazer para quebrar esse loop, né, dos sistemas de recomendação. Então, fica a minha indicação aí. Serendipidade é maravilhoso. E natureza prove mais que a tecnologia. Qual?